Você acha que em algum momento, talvez, a engenharia possa ser dividida como já foi com a arquitetura? Assim, a engenharia possa ter uma segunda ramificação, vamos dizer assim, para grandes estruturas ou Olha, infraestrutura. Carlos, a gente chegou a ter um engenheiro operacional Sabe por que eu falei isso no aqui? país. Porque a gente ainda tem muito problema de saneamento. Então, eu acho assim, né? Minha opinião. A gente já teve o engenheiro operacional, que era engenheiro de campo. Uhum. Foi eliminada essa engenharia. Então, eu entendo que a gente precisa de mais tecnólogo. Tá. Eu Uhum. acho que a gente não tem que ficar formando o jovem aí 5 anos para ele ter renda. E ainda num sistema esclerosado que você não sabe para que você está formando ele direito. Num mercado cheio de concorrentes. Então, assim, você está num mercado mais dinâmico, as coisas são velozes, você está lidando com um sonho de pessoas, com expectativas. Então, acho que a forma como os diplomas estão sendo entregues é até irresponsável. Certo. Minha visão. Eu acho que a gente precisa de mais tecnólogo, como você bem disse. Né? Teve aí o marco do saneamento, há oportunidades no saneamento. Então, por que a gente teve tanto curso de técnico de saneamento encerrado no país? Sim. Na escola técnica que eu estudei lá em Jundiaí, na ETEVAV, né? Agora é ETEC, tinha o curso de estradas, tinha o curso de agrimensura, tinha o curso de saneamento básico. Por que eles estão sumindo? Porque montar laboratório para isso e ter professor bom para isso é caro. E tá Montar jogando curso, tudo no colo do engenheiro. montar curso de gestão, que você precisa de PowerPoint e carteira, é barato. Então dizer que abriu um monte de ETEC é fácil. Entregar resultado para a sociedade e demonstrar é difícil. Então a gente precisa de mais curso de tecnólogo, porque o brasileiro criou aí uma visão de que o ensino superior é a coisa mais importante da vida, e não é bem assim. A gente tem que desmistificar isso, né? Essa coisa de ser engenheiro, sabe? O curso superior de bacharel, acho que tem que desmistificar. O que o povo brasileiro precisa é de renda, tem que gerar riqueza. Nós temos uma das piores gerações de riqueza do mundo, é muito ruim isso. Quer dizer, uma população que mal ganha para o seu sustento vai chegar aonde? Então, vamos parar de formar pessoas para 5 anos. Vamos focar nos cursos de tecnólogo, 2 anos, 2 anos e meio. Vamos colocar esse pessoal para gerar riqueza, para eles terem remuneração. E aí, naturalmente, eles vão melhorando a sua formação. Se eu trabalho com saneamento e eu estou indo bem, eu vou fazer, de repente, uma graduação a mais, vou fazer uma pós, vou me especializar naquilo. Não está indo bem? Foi 2 anos. Então, pera lá, não está tão legal? Dá para fazer outra. Isso, então praticamente no período que se faz engenharia civil, dá para experimentar pode mudar 2 profissões. Ramo, isso, exato. Então, e essa questão dos tecnólogos, como você colocou, eles então estariam fazendo, vamos supor, hoje você vai começar uma obra, você tem que entender pelo menos um pouco do solo que está sendo tirado dali. Sim. Você vai ter que entender do tipo do aço que você vai usar, o concreto que você vai fazer, o tipo de impermeabilizante que você vai usar. Era como você ter um engenheiro civil para 10 tecnólogos trabalhando em conjunto. Sim. Do que você ter 10 engenheiros civis e não acha um técnico hoje para trabalhar. Tá errado. Então, essa visão, é por isso que eu falo, nós temos que construir uma visão para a engenharia civil e ver o que é necessário agregar nela para funcionar o sistema educacional da área tecnológica no segmento de construção civil. É isso que está faltando. Então, por exemplo, no meu caso, que trabalho com a industrialização das edificações, eu não acho que nós temos que encher o currículo do engenheiro civil de industrialização. Até porque a nossa pós-graduação demora 2 anos. Então você teria que colocar 2 anos. E todas as disciplinas que nós temos na nossa pós-graduação não tem na graduação. Então como que eu vou pegar a nossa pós-graduação e encaixar no currículo do engenheiro civil? Eu vou aumentar mais 2 anos do curso? De 5 vai virar 7? Ou vou pegar esses cursos que agora estão ficando mais curtos, que são de 4 anos, e por 2 para ficar 6? Não. Eu preciso do tecnólogo em industrialização dos processos de produção. Eu preciso do tecnólogo em BIM. Eu preciso do tecnólogo em digitalização de processos da construção civil. Eu preciso do tecnólogo em Light Steel Frame. Eu preciso do tecnólogo em Light Wood Frame. Ou técnicos. Eu estou falando tecnólogo porque o brasileiro colocou o curso superior como um fetiche, como algo assim que é o diploma universitário que muda a vida do brasileiro. E não é verdade. O que muda a vida do brasileiro é o conhecimento que gera riqueza. Conhecimento que gera riqueza. Porque o empresário brasileiro, ele quer resultado.
Ele não quer currículo. Ele quer resultado. Ele não quer saber se você fez TCC, se você fez monografia ou se você desenvolveu um projeto. Ele quer saber se você sabe fazer. Ele não quer saber se você entregou o professor e o professor seu, que não conhece nada do mercado, te deu nota. Sim. Ele quer te contratar e ele tem um trabalho para entregar para um cliente. E o cliente tem uma exigência que precisa ser atendida. Eu vi, caminhando junto com isso daí, eu vi muito mestre de obra em construtora grande que ganhava mais que o engenheiro que acompanhava o projeto, o que compatibilizava, o que montava, o que, sabe? E uma coisa que, nossa, isso daí é uma coisa que me deixa doente. O que tem de engenheiro civil por aí que tirou também trabalho de técnico de segurança do trabalho, não está escrito. Então, por isso que eu falo, né? Eu não quero entrar em aspectos políticos, porque não é o meu objetivo na instituição. Mas, na verdade, o que a gente está faltando é uma grande discussão da sociedade tecnológica no segmento da construção civil. Então, está faltando isso. Está faltando essa discussão. Essa discussão, ela ficou lá nos anos 90. Ela deveria ter sido muito bem feita nessa época. Não foi. E as consequências que nós estamos vendo hoje são frutos dessa falta de uma visão nacional. Então, respondendo o que você me perguntou, acho que faltou uma visão nacional para a engenharia civil, para a arquitetura e para a tecnologia de edifícios. Né? Exato. E o que a gente viu foi reserva de mercado. Hoje você tem reserva de mercado. É exatamente isso. É todo mundo brigando pelo mesmo osso, e aí esse osso vai ficando cada vez mais sem condição de sustentar todo mundo. Eu vou fazer um relato aí e eu acho que você vai entender muito bem o que assim, o Inloco, ele surgiu com uma questão de sem inquietude mesmo, uma inquietude de mercado. Eu, que nem a gente estava falando em off, comecei o mercado totalmente ao contrário do que a grande maioria acontece. Né? Primeiro, um arquiteto em obra nem sempre acontece, não, hoje mais comum, mas quando eu comecei já não era tão comum. Comecei em steel frame, o que antes era mais comum começar em alvenaria. E tudo isso em conjunto com 11, 12 anos de BIM, que para mim foi uma luta de muita gente para entender que quanto mais tecnologia, mais informação, mais coisas exatas você consegue empregar em uma obra e mais soluções, né, ou prevenção de problemas você tem. Então, assim, na verdade, você junta tudo isso e você começa a ver que tem muitos pontos que não tem respostas. Por exemplo, a gente conversou aqui sobre a questão de infraestrutura, a gente conversou sobre o planejamento urbano e você começa a olhar várias lacunas, né? Que agora, você explicando, fez até mais sentido. Eu não tinha pensado que isso é decorrente até uma política de sociedade, sobre uma sociedade, e a gente entende basicamente, mas não entende o começo e o final, né? Sim. Então, assim, o Inloco surgiu com isso. Surgiu com trazer pessoas para conversar, pra gente entender se o que a gente pensa, às vezes a pessoa contribui com a mesma informação ou não. Tudo bem, ter opiniões totalmente opostas, né? É uma democracia, né? E sabe o que é o final das contas? Você chega no resultado. Para mim foi muito claro, hoje é mais claro ainda. Você, por exemplo, a primeira obra que eu fiz em steel frame foi uma ampliação. E era uma casa que não tinha um pilar, não tinha uma viga. Era tudo tijolinho amarrado e outro tudo em steel frame. E você resolveu ali o steel frame em menos de 3 meses. Aí você foi fazer a ampliação, né? Fazer a integração, abrir vãos. Você ficou quase 6 meses no lado da reforma, que é a alvenaria, nem convencional, ultrapassada, vamos dizer assim, né? Que é tijolinho amarrado, não tem viga, não tem pilar. Então, e daí você começa a falar, caramba, como que pode você passar, sei lá, 3 meses em uma construção, que são os mesmos tamanhos, e passar 6 meses fazendo... sei lá, pincelando, tentando arrumar, tentando consertar. Eu vou entrar nesse ponto. Esse ponto que você está Eu não sei de onde que você entendeu onde eu quero chegar. Eu quero dizer o quê? A gente começa... quem sente um pouquinho daquilo, percebe que a gente tá num caminho muito errado no convencional. Então, é aquela coisa, né? Eu não estou falando aqui sobre esses assuntos. E eu estou falando de. Qual que é a diferença de falar sobre e falar de? Falar sobre é quando eu li, quando eu vi um filme, quando eu ouvi um relato de alguém. O que eu tô falando aqui para vocês é de coisas que eu vivi. Então, assim, eu sou um engenheiro formado no currículo do regime militar, não sou um engenheiro formado no currículo atual. Sim. Né? E queria saber qual era o meu currículo.
Eu questionei formalmente na época a faculdade. Falei, viu? Então, se não é mais, o que será? Ninguém soube dizer. Então, eu vi isso aí nascer. Mas era muito jovem ainda para entender o tamanho do abacaxi do que viria depois, né? Mas o fato é que eu assisti, por exemplo, quando eu era estudante de edificações, a transição, pelo menos na minha região, né, de Jundiaí, do tijolinho comum para o bloco, né? Até então a gente falava de tijolo, né? Tijolo realmente é aquela peça de 5 por 10, né? Por 20, mas a gente fez a transição para o bloco. O pedreiro tradicional, ele queria fechar a casa com o proprietário de tijolinho. O que ele dizia ao proprietário? A casa vai ter um conforto térmico melhor, ela vai ter um conforto acústico melhor, e aí eu faço a parede de um tijolo, 25 centímetros externa, faço a parede de meio tijolo nas divisórias. Ele convencia o proprietário. Mas é óbvio que alguém começou a comprar bloco. Aí ele estava lá fazendo o baldrame, né? Fazendo o alicerce da casa. Aí do lado começava o pessoal a fazer uma casa de bloco. Hoje esse bloco está até fora de norma. Pode brincar, é o broco, né? É de fundo. Aquele broco que o pessoal fazia na época, praticamente era um metalúrgico que tinha perdido o emprego, comprou uma prensa, alugou um terreno de esquina, jogava agregado lá e saía prensando tijolo, bloco com a família para vender. Beira de rio. Beira de rio. Isso. Exatamente, cara. Você também tá velho, hein? Ó, então, Cabelo branco. a gente via aquele pessoal fazendo aqueles blocos de concreto com fundo, que hoje são fora de norma, e entregando lá em algumas casas. Quando o pedreiro tradicional estava chegando no respaldo do parapeito, no peitoril de janela, a outra casa estava respaldada e já estava batendo laje. Pedreiro que tinha vendido a casa de tijolinho, já começava a olhar para aquele broco com outros olhos. Na terceira casa que esse sujeito estava fazendo de bloco, ele estava começando a terminar de tijolinho. O que ele fez? Desistiu de vender tijolinho e passou a sentar de bloco. Então, a produtividade é imbatível. A produtividade vence tudo. Cadê os casos de tijolinho? O pessoal mudou. Sabe aquela coisa? Perto do sol é mais quentinho. Eu não vou ficar aqui insistindo porque eu teria que cobrar o dobro do proprietário. Ou o triplo. Querendo ou não, gera concorrência, né? Então não se trata só se num aspecto ou outro era melhor ou pior no desempenho. O fato é que a produtividade põe riqueza no bolso. Sim. Então é onde a construção civil hoje, só para você ter um parâmetro, Carlos, em média, comparado no mundo, um profissional da construção civil brasileira já era $5 de riqueza, dia. Isso não significa que ele põe $5 no bolso. Ele gera de riqueza $5. Você sabe qual é a média mundial? A média mundial, não. $25. Você sabe qual é os de alta performance? 50. 50. Isso. Então, um construtor de alta performance no mundo gera $50 de riqueza dia. A média mundial é 25. A gente gera 5. A gente se diz o brasileiro em geral. Brasileiro em geral. Gera $5 dia de riqueza. Isso. Nossa. Por isso que ele tem um carro velho. Por isso que ele não tem ferramenta. Por isso que ele está com os dentes podres na boca. Porque ele não gera riqueza. Ele não consegue sobreviver. Ele vira refém do processo. Ele vira né? refém. E o que acontece? Você é a média de quem você convive. Se você está num setor que todo mundo não gera riqueza, por que você vai gerar? Ou você está explorando eles, então você virou parte do problema, não da solução. Você não faz parte do ecossistema que vai tirar isso do buraco. Você está vivendo daquilo, o que é pior. Então a gente tem que olhar para esse aspecto da pobreza que esse ecossistema gera com um olhar de indignação. Então, o engenheiro civil, o arquiteto, o tecnólogo, nós temos que nos indignar com isso, de fazermos parte de um ecossistema, né? Já que nós estudamos mais, tivemos aí a condição, né, de estudar mais, nem vou chamar o pessoal de menos favorecido, que eu detesto esse termo, né? Porque se um é menos favorecido, alguém foi favorecido. Eu não fui favorecido em nada. Sim. Eu tive que trabalhar, tive que estudar. Então,
o fato é, já que nós conseguimos ficar numa posição mais, né, privilegiada, vamos dizer assim, perante eles, nós temos que ajudá-los. Não ficar reclamando do que eles fazem, né? O preconceito do Brasil em mudar na construção civil, ele é muito mais técnico do que do consumidor. O consumidor quer ser bem atendido, quer ter um preço justo pelo que ele está pagando, quer receber aquilo no prazo e no preço do que foi combinado e com qualidade. Que consumidor que não quer isso? Só que é tudo que a construção civil não entrega. Ela promete e não cumpre, ela fala de um prazo, não atende, ela promete um preço, depois fala que não é assim mesmo, que não dá, atende mal. Então está errado. Então a gente tem um monte de trabalhadores mal remunerados, com péssimas condições de trabalho, que não conseguem se sentir dignos, né, perante outros trabalhadores, então acaba virando subemprego. Só que nós estamos caminhando, Carlos e Fernando, para uma sociedade de serviço. As oportunidades estão surgindo. Eu vou ser ajudante de pizzaiolo, eu vou ser entregador de iFood, eu vou ser ajudante do professor de violão, eu vou ser assistente do apresentador do podcast, mas não vou carregar lata de concreto nas costas. E não vou abrir piscina na Chibanca. Sinto muito, porque eu não vou mais precisar desse subemprego. Então a gente precisa de um setor mais orgulhoso do que faz. Que se sinta bem de fazer isso. É engraçado porque essa definição, ela existe até dentro desse podcast, até antes de você citar isso, né? Que falta orgulho. E isso é desde o segundo, terceiro episódio desse podcast, que existe 2 anos já. Olha aí. Então,